noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. E o melhor lugar que poderíamos estar é na casa do Pai, né? Aleluias. Creio que o Senhor tem para nós nessa noite uma palavra que vem direto do teu reino, que vem direto da glória dele, amém? Glórias a Deus. Estou muito feliz, obrigado, por estar aqui mais uma vez com a minha família. E estamos finalizando aí mais um ano, né? Mas ainda o ano não acabou, irmãos. Então, não desista daquilo que você pediu para o Senhor, não perca as esperanças. Porque até dia 31 de dezembro, o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda para cada um aqui, viu? Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em 1 Reis. Glórias a Deus. 1 Reis, capítulo 21. A partir do 1º. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, darei-te a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dou a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes o pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come o pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e selou o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia à sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte ele 2 homens, filhos de Beliel, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens de sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Beliel, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Beliel, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras até que morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote, apedrejado, morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita,
a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, acabou e se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. É um texto um pouquinho comprido, mas eu precisava ler ele até esse versículo, por causa do entendimento. Jezabel, irmãos, um espírito que assola e perturba a vida de muitos ainda nos tempos de hoje. O espírito de Jezabel, um único espírito, irmãos, que vem acabando com famílias, com igrejas, com vidas. Um único espírito que destrói lares, ministérios dos cristãos, por causa da sua maneira de atuar, de agir, passar desapercebido por nós, por se parecer hoje uma situação comum e aparentemente normal na sociedade, mas que vem fazendo estragos irreversíveis até para as próximas gerações, por não se ter conseguido ser interpretado pelo povo de Deus, e com isso a inversão de governo é instalada sobre uma conduta até aparentemente correta e muitas vezes linda aos olhos tapados e vendados dos cristãos, que vivem uma vida rasa do evangelho, religiosidade, e com isso vem a ruína total dos valores cristãos de Deus para as nossas vidas. Irmãos, eu fiz esse esboço aqui. Espírito de Jezabel, um espírito que aparentemente ele vive ao nosso meio, disfarçado. Ele vive em nosso meio, na vida de homens e de mulheres. Por ser, irmãos, hoje em dia, o nosso mundo, trazendo para os tempos de hoje, muitas das vezes, está havendo uma inversão de governo, inversão de valores. O tema dessa noite, inversão de governo, ruína do reino. Jezabel, irmãos, era uma mulher que na época governava em Israel o rei Acabe, seu esposo. E o rei Acabe, irmãos, era um rei totalmente sem responsabilidade. Um rei totalmente deixa a vida me levar. Um rei que dengoso, manhoso. Um homem assim que reinava e tudo para ele estava bom, todas as alianças para ele estavam boas. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque por trás dele tinha uma mulher, Jezabel. Uma mulher que nos tempos de Israel fez 10 milhões de israelitas se curvarem ao Deus de Baal. Uma mulher que tinha um poder de persuasão, um poder de convencimento, fez o povo ficar incrédulo ao Deus de Israel, e fez o povo desacreditar e começar a adorar um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso, um Deus fictício, um Deus mentiroso. Então só por aí, irmãos, você sabe o poder que tem esse espírito, que hoje, trazendo para nós, tem destruído famílias, destruindo lares, destruindo as igrejas. Tem trazido a desgraça, irmãos. Então, irmãos, eu busquei fazer uma definição de Jezabel. Não coabita com ninguém, não se relaciona. Apesar da sensibilidade, não quer contato, não quer relação, quer poder, idolatra a aversão da autoridade, que fez com que 10 milhões de israelitas se curvassem a Baal. Um único espírito maligno foi quase capaz de derrubar uma nação inteira. Imagina o que ele faz dentro de uma casa, família, filhos,
se você não conseguir discernir a estratégia dele. Então, irmãos, hoje em dia, por que Acabe era esse homem manhoso, esse homem dengoso, esse homem sem responsabilidade? Porque ele tinha um governo invertido dentro do seu lar. A mulher que dava as rédeas, a mulher que dava as opiniões, tinha a última palavra. Então ele não se importava o que ia acontecer, porque sempre quando apertava a situação, ele ficava dengozinho. Como diz a Bíblia aqui, colocou o seu rostinho para a parede, manhoso, creio eu que até chorando, irmãos. Um homem, irmãos, um homem, rei de Israel, fazendo manhinha por causa de uma vinha, de um terreno, acredito eu. Vamos supor aqui, dar um exemplo, a igreja está aqui, o terreno está aqui do lado. E ele queria comprar o terreno para ele fazer uma horta. E o coitado do Nabote só tinha aquela herancinha da família, mas uma herança que ele consagrou ao Senhor. Uma herança que foi herança de seus pais, que ele tinha como algo valioso para a vida dele. Só tinha aquilo. E Acabe quis comprar, e por ter aquele valor para ele familiar, ele falou, não, eu não vendo, nem por dinheiro nenhum. Nem por outra não troco. E aí o rei Acabe, um rei covarde, um rei que não se colocava na posição de homem, um homem que governava, deixou Israel ser manipulado pela sua esposa Jezabel. Todos voltaram a adorar ídolos, a adorar deuses inexistentes, deuses que não podia fazer nada por ele. Foi lá todo tristinho, todo manhoso, entrou em casa, acredito eu, já sabendo, já conhecendo a mulher dele, né? Aí chega, imagina que chegou tudo empurradinho, assim, né? Ai, deitou lá. A mulher deve ter passado, olhado assim, o que aconteceu? Foi lá, o que foi que está acontecendo? Ele, Nabote, fui falar da vinha lá, falou que não vai vender, eu queria tanto aquele pedacinho de terra para mim ficar ali. Irmão, até a própria mulher dele falou assim, mas que rei que é você, está aí prostrado, levanta-te daí, por que não está comendo, por causa disso? Eu creio que a mulher falou assim, que homem covarde que eu tenho em casa, meu Deus, que homem fraco, frágil, se eu não pegar, se eu não tomar as rédeas desse negócio aqui. Só que, irmãos, o mundo espiritual é muito maior do que a gente imagina. E se nós hoje, irmãos, não tiver o discernimento em saber a atitude de ter dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja, e discernir espiritualmente que nós, como homem, como o chefe da casa, o líder espiritual maior da igreja, somos nós que temos que tomar a rédea, somos nós que temos que pegar, irmãos, ali a direção, porque, irmãos, o reino de Deus, ele é natural, irmãos, é bíblico, e tudo que você coloca em alinhamento com as coisas de Deus, naturalmente, vai ser inserido na sua casa. Então ali Jezabel falou, pode deixar que eu resolva isso aí, irmãos. E aí foi resolver da pior maneira possível, com mentira, com inventando histórias, irmãos, para matar, sem saber a responsabilidade, sem saber o grau da tragédia que ela ia fazer, com a decisão que ela foi fazer. E ali eu creio que Acabe ficou ali todo esperando, né? Vinha a decisão, porque no momento que ele tinha que fazer ali com Nabote, era falar, não, tudo bem, né?
Um homem, irmãos, que conhecia as coisas de Deus, que conhecia, tinha uma geração, uma história ali de outros reis em Israel. Não, Nabote falou, ele já ficou emburradinho e deixou a mulher tomar a frente das coisas, tomar o governo. Inversão de governo traz a ruína do reino. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Jezabel não mora nem coabita com ninguém. Se ela não estiver no poder, no controle e domínio da relação, ela não está feliz. E quando se mostra submissa ou como serva, é só para com o propósito de ganhar alguma vantagem estratégica, porque de coração não se rende a ninguém. Esse é o espírito, irmãos, que tem assolado famílias e vidas. Usa pessoas com a língua para destruir e depois recua com medo de vexame em público. E se caso seja descoberta, chora, se vitimiza com o objetivo ainda de convencer que estava com a razão, de forma astuta de quem esteja presenciando a cena e se comove com a situação, que geralmente é o próprio marido, esposo, filhos, a quem ama a pessoa. Olha a gravidade, irmãos, que esse espírito faz dentro do nosso lar, dentro de uma instituição. Às vezes você pode estar se perguntando, mas como isso? Como que a gente não discerne? Porque, irmãos, é algo que aí no mundo aí fora está totalmente normal isso. Muitas das vezes a mulher está tomando a direção da casa. A mulher está tomando a posição do homem. A mulher está tomando as contas para pagar. E o espírito, irmãos, ele bagunça. E ele age tanto na mulher e age também tanto no homem, como agiu aqui em Acabe. Na mulher ele age com esse persuadir de poder, e no homem ele trata, fica um manhoso, fica um baixa a orelha para tudo. Ah, irmão, você está sendo machista. Não estou sendo machista, irmãos. Isso é reino de Deus. E sabe quando você consegue discernir isso? Profundo na palavra de Deus. Sem profundidade, estando no raso, você não consegue identificar isso. E aí a sua vida, o seu ministério, tudo por água abaixo. E quando você for ver, vai estar igual a Acabe, o reino adorando o Deus de Baal, o reino dele adorando deuses desconhecidos, e o governo da casa dele indo por ralo abaixo. Esse é o espírito, irmãos, que tem assolado vidas e famílias. Um espírito disfarçador. Glórias a Deus. Glorifica ao Senhor, irmãos. Dá glórias a Deus. Muito sério, igreja. Olha o tamanho da gravidade da situação de quando ficamos dispersos com o mundo espiritual, quando não estamos priorizando as coisas de Deus, e isso nos deixa vazios, e quando percebemos, já é tarde. Assola homens, assola mulheres, assola crianças e jovens com rebeldia com os pais. Um espírito, irmão, que mexe com toda a estrutura de uma casa, de uma igreja, desapercebido, se não tivermos buscando ao Senhor, para que Deus possa nos dar discernimento do que está sendo, do que está acontecendo. E de que forma então, né, irmãos, nós podemos estar nos perguntando, nós podemos resolver isso? Buscando a palavra de Deus, ficando sensíveis à voz de Deus, que Deus vai nos dar estratégias, irmãos.
E aí nós vamos para o confronto. E no confronto, às vezes, irmãos, pode dar até no início algo que não esteja saindo como você queria. Traz até às vezes uma mágoa, traz até às vezes chateação. Mas no mundo espiritual, irmãos, o reino começa a se movimentar. E em breve você vai ver a glória e o governo sendo instalado dentro da sua casa. Quando você começa, irmãos, a fazer a vontade e o querer do Senhor, quando você começa a tomar a direção da tua casa, da vida dos teus filhos, da vida da tua família, irmãos, Jesus, o Senhor, vai enviando ali, anjos, as coisas vão entrando no eixo, vão entrando no lugar. Vai trazer contrariedade? Pode trazer, irmãos, mas pode ter certeza, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai estar ali caminhando com você. Glórias a Deus, aleluia. A intenção do diabo hoje é derrubar a paternidade, a autoridade do homem dentro da casa. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas aí é que entra a mulher de oração. Às vezes você pode estar pensando, não podemos tolerar mais esse tipo de coisa. Machismo. O irmão está muito machista. Hoje você aceita mais isso aí fora. Os homens têm direitos iguais. Não é desse ponto que estou falando. É o ponto espiritual, dentro da palavra. Nós cristãos. E você pode perceber, irmãos, que aí fora, mesmo pessoas que não conhecem a Cristo, mas que têm um lar, uma família com os princípios familiares, princípio lá dos avós, homem que busca o sustento da casa, e mulheres que ali cuidam dos seus filhos, ficam em casa, da época antiga, que trouxe esse princípio. Claro que mudou, né, irmão? Claro que hoje a mulher, ela tem o seu trabalho, ela é independente, sim, financeiramente, mas famílias que não servem a Cristo, que tem esse padrão familiar, irmão, vive uma vida de reino dentro da casa sem perceber. E às vezes pessoas cristãos, como nós, vivendo uma inversão de governo, não consegue se levantar, cai dentro de uma rebeldia, de uma ira, cai dentro de uma manha. O homem fica manhoso, a mulher fica toda general, chefona da casa. Mas aí é que entra a mulher de oração, a mulher sábia que edifica a casa. Por que, irmãos, eu falo isso? O reino vem naturalmente, porque já está tudo revelado. Deus não muda a Bíblia, somos nós que deturpamos o Evangelho. Pode ter certeza, se o governo for restaurado em casa, com o agir de Deus, todo o resto vem naturalmente. Inclusive a mulher sábia que edifica a casa. Sabe o que eu te falo, irmãos? Porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu vivi isso um certo tempo dentro da minha família. Uma certa feita, eu e minha esposa, meu menininho Isaac tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses para 2 anos. E nós já estava com 2 anos e pouco de casado, e o nosso casamento estava para ser desfeito por um fio, porque vivíamos em pé de guerra, onde nenhum aceitava a fala do outro, ou a decisão do outro. Éramos cristãos, mas ao mesmo tempo servíamos a Deus, mas também servíamos a outros deuses. De que forma isso? Sem renúncia. Vem sendo pregado, o pastor pregou aqui, o pastor ministra, pessoas já ministraram, sem renúncia, o cristão sem renúncia, sem morrer para ele mesmo, não é um cristão. E nós vivíamos dessa forma. Eu fazia a obra de Deus, ia na igreja, cumpria,
Isso depois de casado já, irmãos. Já. Até então a gente congregávamos em outro ministério. E teve um tempo que nós começamos só de domingo, domingueiro. De manhã ainda. Para depois do almoço, né? Tinha às vezes aquele churrasco, né? Gostoso, então vamos de manhã. Porque depois nós vamos até mais tarde. E até então eu também não tinha desfeito ainda da bebida alcoólica. Batizado, casado, mas ainda bebia socialmente, né? E nós começamos um pé de guerra, eu e a minha mulher dentro de casa. E chegou um certo tempo que para não brigar, eu deixava quieto. Falava, para não discutir, né? E às vezes a última palavra acabava sendo a dela. Mas atente a um ponto, irmãos, para que não caia em confusão. Estávamos num evangelho raso. Estávamos num evangelho, às vezes não estava nem no evangelho mais. Só estava com título de crente. Então não confunda o que eu estou dizendo. Então eu, às vezes, para não brigar, deixava a última palavra com ela. E a casa começou a fazer isso aqui. As coisas começaram a se dar tudo errado. Começou a se modificar. E chegou um certo tempo que olha como que o espírito de Jezabel trabalha no homem. Chegava um tempo que eu ficava manhoso, dengoso, até com medo de falar alguma coisa. Às vezes já sabendo de falar e já sabia a resposta, né? E trazer aquela insatisfação. E às vezes quando brigávamos e chegava a um ponto muito ruim na discussão, o que Jezabel fazia? Passava para o outro lado. Chorava, a mulher se vitimizava e meu coração ficava entristecido, culposo. E ali o diabo fazia festa. Uma criança nascendo ali em meio a pé de guerra. Até que, irmãos, nós dois não aguentava mais isso. E um dia ela resolveu dar uma chance e foi convidada para uma igreja e depois eu fui em seguida e nós sentamos e conversamos e falamos assim: nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos tomar vergonha na cara em fazer a vontade de Deus e renunciar todas as coisas que ainda nos prende na vida da carne. E eu falei: você está de acordo? Ela: estou de acordo. Então a partir de hoje é isso, isso e isso. Me apartei de tudo aquilo que não fazia mais parte das coisas de Deus. Me apartei da bebida, me apartei de companhias. Conversei com ela: ó, hoje o que nós temos, vou fazer tudo o que é para a vontade de querer do Senhor. Ela também: eu quero, nós não aceitamos mais isso. Aí começou a entrar o governo no lugar. Aí o reino de Deus começou a descer. E aí, irmão, então agora você virou o machão de novo da casa. Não, irmãos, entra o Espírito Santo. Não entrou o machão, entrou a mulher sábia. Entrou a mulher segundo o coração de Deus, a ajudadora, a submissão. Às vezes fala mulher submissa, não é submissa de ser humilhada, de ser agredida. É a submissão. Sabe o que é submissão, irmão? Vem atrás da missão, vem logo depois da missão, que é o homem, que está na frente, que é a paternidade. A mulher vem ali, irmãos. O homem vai assim, a mulher vem assim, ó, segurando para ele não tombar, nem mudar os caminhos. E dali para frente, irmãos, de 2 anos e meio de casado, hoje nós estamos com 13. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje parece que somos os primeiros anos do nosso casamento. Uma bênção, irmãos. Não é porque eu estou falando aqui de mim mesmo, querendo exaltar, não, mas hoje nós vivemos uma vida de amigos. Irmãos, às vezes acontece sim de termos somos diferentes um do outro.
Acontece às vezes de termos adversidades, e às vezes por causa de lutas tem algumas discussões, mas tudo já ali, irmão, rapidinho já seja resolvido. Porque o governo entrou no reino, irmãos. O governo de Deus está dentro da casa, está dentro da família. E começamos a se aprofundar dentro do Evangelho, e aí o espírito de Jezabel não tem mais espaço quando se alinha com o reino e vai embora, some da sua vida para sempre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Rapidinho, irmãos, vou passar uma passagem para saber como que a mulher sábia edifica a sua casa. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3, não precisa nem abrir. E havia um homem em Maom, que tinha as possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Vou repetir aqui, irmãos. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e grosseiro nas obras, e era da casa de Caleb. Olha aqui, irmãos, que interessante. Nabal era um homem totalmente duro, grosseiro, da forma de falar e de agir, mas Abigail tinha sabedoria, formosura, entendimento do Senhor. E o que tem o homem aqui, irmãos, que falou a palavra? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Um homem grosseiro e duro, mas próspero, rico. O que eu quero associar aqui? O que tinha atrás dele? A submissão, a mulher submissa, a mulher sábia, que nem por ele ser, irmãos, grosseiro e duro, ele deixou de prosperar, ou deixou de ter uma casa abençoada. Então você vê, irmãos, como que funciona o governo de Deus, quando as coisas estão dentro do eixo, dentro da palavra. E Nabal teve um tempo aqui, irmãos, que ele foi grosseiro com os servos de Davi. E Davi trouxe a ira para Davi. E Davi veio, irmãos, com uma certeza de matar Nabal. Mas Abigail ali, com o seu entendimento, cessou toda a ira com Davi. E falou: nossa, meu esposo, não leve ele a mal. Ele é grosseiro. Às vezes eu creio que ela falou assim, ele até, né, não teve assim paternidade, né? Mas a gente não pode falar isso, porque ele era da geração de Caleb. Então às vezes ela nem falou isso, às vezes falou, não, ele é grosso mesmo, ele é meio assim, mas ele é um homem bom, ele é um homem que trabalha, um homem que... E ali ela trouxe ali para Davi a paz, não deixou, poupou a vida de Nabal. Então veja, irmãos, uma diferença de governo, uma diferença de uma mulher sábia dentro de casa, uma diferença de um governo dentro de uma igreja, de um pastor sábio, de uma pastora sábia. O reino, irmãos, o crescimento vem quando nós nos aprofundamos no Evangelho e colocamos o que nós temos. Não que você não tenha que amar, não que você não tenha que se dar bem, mas se aprofunde nas coisas de Deus, para de Deus te dando sabedoria, entendimento, para que você vá tomando o governo da sua casa, o governo do teu ministério, da tua vida. Por causa disso, irmãos, Acabe sofreu terríveis maldições da parte de Deus. O Senhor diz para Elias, dizer para ele que por causa dessa desobediência, por causa desse sangue derramado de Nabote, a geração de Acabe não ia prosperar.
Glórias a Deus. Eu vou até ler esse pedacinho, irmãos, que é muito forte. Aleluias. Glórias a Deus. Está aqui, irmãos, ó. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te e desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Fala-lhes mais dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já ameaçaste inimigo meu. E ele disse: achei-te, portanto, já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posterioridade, que é a próxima geração dele. Glórias a Deus. E arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação que me provocaste e fizeste pecar a Israel. Olha a afronta de Acabe, o que fez, irmãos. Deus desceu com a mão pesada sobre a casa dele. E onde estava Jezabel, irmãos? O Senhor mandou falar alguma coisa aqui para Jezabel? Quem que tomou atitude? Quem que foi lá e mandou matar e apedrejar Nabote? Foi Acabe? Foi Jezabel, irmãos. Mas aonde estava ela nesse momento? Se vitimando, com medo de ser descoberta em público, com medo de ser ali vista e culpada. Mas para quem que Deus mandou falar? Elias vai lá e fala para quem? Acabe, o rei de Israel. O Senhor, irmãos, fala para o governo da casa. Nabote, Acabe fez alguma coisa? Não, ele só ficou dengoso lá na cama. Quem fez tudo a atrapalhada foi Jezabel. Mas quem que foi o culpado? Quem que Deus falou? Vai lá e fala para ele, ó. E da mesma forma que o sangue de Nabote foi derramado, o dele será. Até então, depois desse momento, irmãos, Acabe se arrepende, rasga suas vestes, começa a se quebrantar o coração a Deus, e Deus poupa a vida dele, mas não poupa a maldição sobre a casa. Fala, poupa a vida, ele vai ser poupado a vida dele. Fala para ele, Elias, mas da casa dele não arrancarei a maldição. Então, irmãos, o homem, a paternidade é que traz a instrução, a provisão para dentro de casa. Se alinhe, irmãos, com as coisas de Deus primeiramente. Depois toma o governo da tua casa, toma o governo do teu ministério, da tua vida, para que sejamos uma igreja alinhada com o reino, uma igreja que vamos trilhar, que vamos caminhar segundo o coração de Deus, porque 2022 vem chegando, irmãos, e chegou o tempo de nós não mais cochearmos, não mais ficarmos aí sendo convencido por fábulas, conversando por oba-oba. Não, irmão, chegou um tempo de marcharmos, de sermos firmes. Adversidades vamos ter, lutas vamos ter, mas vamos levantar um reino na casa de Deus, levantar um reino para o Senhor, um altar para o Senhor dentro da nossa casa, levantar um altar dentro da nossa família, dentro do ministério, dentro do nosso trabalho. Vamos nos colocar na posição de homens valorosos na mão de Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, essa é a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo me incumbiu de trazer nessa noite. Eu gostaria do grupo de louvor cantasse um louvor aqui nessa noite de adoração a Deus e de agradecimento pelo que o Senhor tem feito por nós, pela misericórdia que Ele tem tido de nós em todas as nossas áreas, porque às vezes somos falhos, às vezes nos pegamos em situações de desânimo, pegamos em situações assim de medo, de ansiedade,
Mas saiba que se você estiver fazendo o melhor para o reino, pode ter certeza que o Senhor toma o governo da tua casa e você vai caminhar no caminho dele. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus.